Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este conhecimento geográfico. Vamos verificar agora qual o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 1 e o objeto de conhecimento é América Anglo-Saxônica, na qual vamos trabalhar o detalhamento Estados Unidos da América, a formação do país. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, então antes de começarmos a falar do nosso continente americano, a gente vem aqui analisar um pouquinho o nosso planeta e verificar quais são esses demais continentes que existem aqui. Então aqui para vocês já aparece o continente americano, mas para cá, além do Atlântico, eu vou encontrar o continente africano, eu tenho aqui nesta porção, tá? Deixa eu baixar aqui. Eu vou encontrar aqui nessa porção verde o continente europeu, tá? E vai ali até a Rússia. Eu vou ter para o lado de cá a Ásia, todo esse território que vocês estão observando é o continente asiático, desde da área do Oriente Médio e segue aí Índia, ali as Filipinas, as Coreias, até chegar ao Japão e ao restante do país Rússia. E aí a gente vai verificar que o nosso continente americano, ele inicia aqui nessa parte, com Groenlândia, ali no extremo, uma parte ao norte do nosso planeta, Groenlândia e Canadá. Ele vai descendo Estados Unidos, México, os países do que a gente vai chamar de América Central e chegamos aqui na parte do continente, do subcontinente América do Sul, aonde está o Brasil. Importante colocar para vocês que o continente americano, ele é subdividido. Então, quando a gente fala, o continente América do Sul, eu não estou falando de um continente, eu estou falando de um subcontinente, porque o continente mesmo é a América, tá? Então, eu tenho a África, Oceania, Europa, Ásia, o continente americano e ainda tenho as terras polares. Então, a Antártida também, às vezes, em algumas bibliografias, acaba entrando como um continente e outras apenas como um território, uma massa congelada. Então, eu vou ter esses continentes fazendo parte da nossa descrição. Mas quando eu falo aqui em continente americano, olha só, é muita terra. Não dá para a gente conhecer todo esse território sem subdividi-lo. É por isso que a gente vai ter América do Norte, América Central e América do Sul, que a gente já emenda falando da regionalização do nosso continente. Então, olha só, a regionalização físico-geográfica ela é uma das formas que a gente consegue dividir o nosso território. Como vocês podem observar nesse mapa, ele já está dividido nas 3 cores, identificando para vocês quais são os países que estão na América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês observem também que não é somente por massas continentais que o continente é formado. As ilhas também entram nessa divisão. Então, quando eu observo a divisão territorial, a disposição do território do continente americano, eu consigo identificar 3 massas, tá? E aí eu tenho, então, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quais são, então, os critérios que eu vou utilizar? Além da disposição territorial, eu tenho também os aspectos físicos e geológicos. Então, relevo, a questão da vegetação, do clima, tudo isso está envolvido nessa regionalização. Então, quando eu falo de regionalização físico-geográfica do continente americano, eu estou fazendo, tá, uma divisão com base na distribuição das terras desse território e também analisando os aspectos físicos e geológicos. Seguindo, a gente vai verificar a regionalização do continente americano de uma outra forma, com base na regionalização histórico-cultural. A gente vai encontrar 2 porções, a América Latina e a América Anglo-Saxônica.
o que acontece? Apenas 2 países fazem parte da América anglo-saxônica. Esse nome ele vai fazer ali menção aos povos que formaram esse território. Tá? Os anglos, os saxões, os alemães, os povos germanos que foram para esse território. Então, apenas Canadá e Estados Unidos vão compor a América anglo-saxônica. Todos os outros 33 países, nós vamos adotá-los como países da América Latina. Mas, professora, existem países ao longo aí desse território que está sendo chamado de América Latina que falam inglês também. E um dos critérios que a gente coloca dentro da regionalização histórico-cultural, na cultura, é o idioma. Então, como é que o idioma lá da Canadá, lá dos Estados Unidos, que é o inglês principal, eu posso ter aqui um país como a Guiana, que o idioma oficial é inglês, sendo considerado da América Latina, porque não é apenas esse critério do idioma. Além desse, a gente vai ter religião, a gente vai ter economia, vai ter o desenvolvimento das atividades. Então, toda uma relação histórico-cultural, econômica, social desses povos que vão desenvolver. Esses povos tiveram uma colonização de povoamento, uma colonização de exploração. A maior parte desses países que estão de azul, praticamente, quer dizer, todos eles, na verdade, tiveram aí o desenvolvimento da colonização de exploração. Apenas, né, Canadá e Estados Unidos que tiveram ali o povoamento, e mesmo assim, a gente vai já verificar que os Estados Unidos ele vai ter a colonização de exploração em parte do seu território. Vamos conversar então sobre a formação histórica e territorial do nosso continente. A expansão marítimo-comercial, que a gente volta lá no tempo, lá durante as grandes navegações, quando os europeus estavam buscando novos territórios, tá? Ela foi motivada principalmente por busca de especiarias, né? A canela, o cravo, a pimenta, pelo interesse da difusão do cristianismo. Aí o desenvolvimento das religiões, da religião cristã, estava tendo ali o seu progredindo e cada vez mais novos países adotando essa religião. E também estabelecimento de rotas comerciais. O mundo naquele momento ainda era pequeno, poucas terras eram conhecidas, então havia esse desejo de descobrir novos territórios, novas matérias-primas, novas riquezas. E a gente verifica nesse mapa a divisão desses colonizadores que chegaram ao nosso território, como foi que eles se distribuíram e quem acabou colonizando cada porção. E a gente pode analisar de cara nesse mapa que a maior parte do continente americano ela foi colonizada pelos espanhóis. Então ali, ó, desde o México, quase todos ali, ó, a América Central, continental, que é essa porção aqui, ó, é colonizada por espanhóis. A gente tem um pedacinho aqui, ó, que também faz parte, que é colonizada pelos espanhóis, e desce aqui. A gente vai ver aí Venezuela, que hoje é a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e outros países que estão aqui, né, formando a América do Sul. Então, todo esse território aí em laranja foi colonizado por espanhóis. A gente verifica também em verde claro, que é o nosso território, né? Nós temos a colonização portuguesa que ocorreu no Brasil, e depois do Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas primeiro, depois do Tratado de Madrid, houve essa expansão da colonização portuguesa pelo nosso território, né? Porque naquele período, quem ia lá e ocupava aquele território, tomava posse, acabava ficando com esse território, que acabou, foi o que, resumindo, aconteceu com o território brasileiro. Mas outros países, outros povos também vieram aqui. A gente verifica aqui, ó, entre Estados Unidos e Canadá, os franceses, né? O Canadá é um país que tem aí 2 idiomas oficiais, que é o inglês e o francês até os dias de hoje. E a gente tem bem aqui, ó, acima do Brasil, a Guiana Francesa, que é um território ultramarino que até hoje está sob controle da França, né? Tanto lá o idioma oficial é o francês, eles usam como moeda oficial o euro, né, que é a moeda utilizada na França, porque é como se fosse a França, mas aqui na América do Sul. Aí a gente observa aqui ao norte os britânicos, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e aí a gente observa aqui a Holanda, onde hoje é a Guiana,
a Guiana não, desculpa, o Suriname, né? Antes Guiana Holandesa, hoje Suriname, e por último a gente verifica aqui uma divisão aonde ocorreu a colonização ali, ora holandeses e ora britânicos. Finalizando aí essa parte da formação histórica, a América foi paulatinamente, ou seja, ela foi devagarinho sendo ocupada por portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, que disputavam entre si a hegemonia do que consideravam o Novo Mundo. Então aí o continente americano, né, antes de receber esse nome de América, também era conhecido como Novo Mundo. E aí sim, vamos começar a falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não começou como ele é hoje, né? Um imenso território, um dos países mais extensos do mundo. Ele começou pequenininho, uma estreita faixa ali no lado Atlântico, e era conhecido como as 13 colônias britânicas. Vamos verificar qual era esse território. Então a gente verifica o mapa para vocês. Temos aí as 13 colônias nomeadas: Geórgia, Carolina do Sul, do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, e as menores: Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware e Maryland. Então a gente tem essas 13 colônias inglesas que estavam aqui. Foi isso que deu início aos Estados Unidos, que como conhecemos hoje. A gente vai ter que metade norte desse território sofreu a colonização de povoamento e a parte sul, as chamadas colônias do sul, sofreram a colonização de exploração. A grande maioria dos imigrantes que foram para essas colônias eram de famílias religiosas protestantes, mas elas tinham um desejo principal de prosperidade, de trazer para esse novo mundo, né, o desenvolvimento, na qual o trabalho fosse valorizado e que eles conseguissem acumular recursos, ou seja, ter lucro nesse novo local, e que esse local pudesse se desenvolver e não apenas pagar imposto para a metrópole, né, os tributos que eles tinham que pagar para a metrópole. Isso fez com que os Estados Unidos fossem pouco a pouco, essas colônias, fossem fortalecendo seu mercado interno, porque elas ali buscavam desenvolver atividades diversificadas. E aí fez com que eles pudessem, né, mais tarde buscar a sua independência. Tá? E para fazer um contexto histórico, para trazer um pouco mais de informações de como que os Estados Unidos saiu dessas apenas 13 colônias ali, banhadas pelo Atlântico, e foi se estendendo para o Pacífico, nós vamos assistir o vídeo da professora Adriana de História contando um pouquinho desse momento. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e vou falar para vocês um pouco sobre a formação das 13 colônias e a expansão para o Oeste. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles começam a partir, então, ali da formação, né, das 13 colônias. Essas 13 colônias, nós podemos, então, né, caracterizá-la em duas partes. A primeira parte são as colônias do norte, que ela está muito ligada, então, ali às madeireiras, é um tipo de colônia de povoamento, e elas também estão muito ligadas ali à economia pesqueira. A parte, então, do sul, ela está muito ligada ali com a economia da monocultura, do plantation, principalmente do algodão, e se utilizava muito da mão de obra, então, aí, escrava, tá? Então, nós temos nessas 13 colônias algumas características dessa parte do norte, então, ligada às madeireiras, e a parte do sul, então, ligada a essa economia do algodão e mão de obra negra escravizada. A partir de 4 de julho de 1776, nós temos, então, aí a declaração da independência, o que significa que agora nós somos países independentes e não dependemos mais da nossa antiga metrópole, tá? Então, a partir disso, nós vamos ver, então, a Constituição realmente dos Estados Unidos e essa parte da expansão para o Oeste. O que é, então, essa marcha para o Oeste? Nós vamos nos expandir territorialmente, realmente. A partir, então, dessa formação das 13 colônias, nós vamos, então, para outra parte, até chegarmos, então, ali ao Oceano Pacífico. Então, vamos lá. Algumas terras nós ganhamos pós aí a independência dos Estados Unidos, né? Lá, então, da Inglaterra.
ok? Alguns territórios nós, então, guerreamos e conseguimos ganhar através dessas guerras, como, por exemplo, o Novo México e o Arizona. E, por exemplo, a Louisiana, eles compraram, então, aí, né, lá dos franceses, ok? E o Alasca, eles compraram também lá do Império, então, Russo. Isso significa, então, que eles vão se expandir né, em direção ao Oceano Pacífico, ok? E a partir disso é o que nós chamamos, então, de marcha para o oeste. Eles também acreditavam que eles estavam levando o quê, né? A civilização, né, mesmo a cultura, então, se expandindo lá para essa marcha, então, do oeste. Então, aí, como vocês puderam observar, esse movimento, né, dos Estados Unidos, dos povos que ali estavam, em ir do Atlântico para o Pacífico, recebeu marcha para o oeste, porque literalmente foi isso, eles foram conquistando, ganhando, guerreando, comprando esses territórios para poder alongar. E não é apenas, né, território, a gente vai já verificar, ligados, as massas continentais, as massas terrestres todas ligadas. A gente vai ver que tem mais 2 territórios nos Estados Unidos, 2 estados no caso, que fazem parte do país, mas não estão ligados diretamente. Então aí só para a gente verificar novamente a informação que a professora Adriana colocou, a gente tem um mapa desse movimento da marcha para o oeste, e aí a gente verifica aí os territórios que foram, olha só, a Flórida, por exemplo, foi comprada da Espanha, assim como outros territórios. A Mississippi foi comprado e mais tarde, primeiro anexado e depois comprado. A gente tem o Texas, o México, que foi comprado em 1853, o estado aqui de Montana, que foi comprado da França em 1803. A gente tem todo um território, né, essa parte aqui que foi conquistado através de guerras contra o México por volta de 1848. E aí a gente ainda tem aqui embaixo que foram justamente os 2 estados que eu falei para vocês. O Canadá, que vocês não vão achar no mapa porque ele está aqui para cima, né, lá com o Canadá. Então, comprado da Rússia em 1867, a Alasca de 1959. E a gente tem aqui, olha, a anexação das ilhas do Havaí, que fazem parte também do território, que é um dos estados dos Estados Unidos. Para ficar mais fácil da gente entender quais são esses estados, vamos aqui recorrer ao mapa atual, utilizando aqui o mapa de satélite para conhecer quais são esses estados, então. Então, aqui nós temos toda a divisão dos Estados Unidos, nos seus 48 estados, que são ligados por território, desde a costa, aqui onde está Nova York e Washington, a gente vai ter ali do lado banhado pelo Oceano Atlântico e vai todo esse movimento aí, Nebraska, Wyoming, Utah, Nevada, até chegar a São Francisco, nesse movimento de expansão para o oeste. Aqui acima, ó, ligado ao Canadá, nós temos o estado do Alasca, né, o estado mais frio dos Estados Unidos. E aqui no Pacífico, nós temos o arquipélago que compõe o estado do Havaí. Então, aí a gente tem os 50 estados que compõem hoje o território dos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre o relevo desse país. Então, agora o mapa traz para vocês a informação do relevo e também da hidrografia. Os Estados Unidos ele vai ter uma abundância de rios que são longos, nada que vai se comparar, por exemplo, ao nosso rio Amazonas, que está aqui na bacia hidrográfica da Amazônia, mas temos rios que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do setor primário, ou seja, da agricultura, da pecuária. Nós temos aqui o rio Mississippi, a gente tem aqui o Rio Grande, que vem desde do México, vem dos Estados Unidos e vai para o México e deságua aqui, olha, no Golfo do México. E a gente vai ter essa parte do relevo, onde a gente vai ter todo esse lado aqui do Pacífico mais alto, onde a gente tem as montanhas rochosas, que se descermos aqui, vamos ter a Serra Madre no México e chega aqui na América do Sul como Cordilheira dos Andes, né? Aí desde a Venezuela e segue até o extremo sul do nosso continente. Aqui no meio nós vamos ter então a Grande Planície Central, né? A área principal, principalmente junto aqui da
antes dos Montes Apalaches, que vai ser ali o desenvolvimento das áreas de agricultura. A gente tem aqui também o relevo de montanha, de planalto, através do exemplo dos Montes Apalaches, e tudo isso que é verde aí em volta dos Estados Unidos são as planícies. Aqui desse lado nós temos a planície costeira. Então aí temos relevo e a hidrografia da América anglo-saxônica. Seguindo, a gente vai verificar clima. A gente já verificou que esse território ele está acima da linha do Equador. Conforme eu me afasto da linha do Equador e vou me aproximando dos polos, o meu clima vai ficando cada vez mais frio. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o clima. Conforme eu vou afastando tanto para o norte como para o sul, o clima vai esfriando. E a gente pode observar que isso acontece aí nos Estados Unidos e Canadá. Ele vai ter sim seus climas mais quentes, né? O subtropical, o desértico, o semiárido, que a gente vai encontrar aqui nessa parte mais clara do mapa, a área desértica, então clima desértico. A gente vai ter o clima subtropical aqui nessa região. Não o subtropical deles vai ser mais ou menos como ocorre aqui no sul do Brasil. Então, com temperaturas bem amenas, as 4 estações do ano bem definidas e, é claro, vai ter um inverno que quanto mais próximo dos polos, mais rigoroso ele é. Mas também a gente vai verificar outros climas que aí são os climas mais frios. Aqui nessa parte norte, a gente vai ter o clima polar. Essa grande parte aqui do Canadá, com essa pequena porção norte dos Estados Unidos, nós vamos ter o clima frio. Aí aqui do lado do Oceano Pacífico, a gente vai ter o clima temperado, o clima mediterrâneo também vão acontecer. E vocês devem lembrar que mais ou menos nessa posição aqui desse azul é onde estavam as montanhas rochosas, então vai apresentar o clima frio de montanha. Seguindo, a gente verifica a vegetação desse território. A vegetação vai acontecer conforme o clima que acontece naquela região. Então, a maior parte desse território, ela está lá como clima polar. A vegetação do clima polar é a tundra. Então, a gente observa aqui, ó, em todo esse território aqui, que é mais próximo ao norte, olha só, o círculo polar ártico bem aqui, ele vai estar, então, com uma vegetação que ela é mais baixa, que ela é mais rasteira, que ela não consegue se desenvolver, porque a maior parte do tempo esse clima ele está congelado, o solo está congelado, não tem ali como uma vegetação se desenvolver. A gente verifica aqui esse verdinho aqui que vai estar predominando no mapa, ele vai ser a floresta boreal ou a taiga, né, que são, a gente pode dar como exemplo os pinheiros. Os pinheiros vão ser os principais exemplos dessa vegetação, né, uma árvore que ela é em formato de cone, que também pode ser chamada de floresta conífera. Então, aí essa grande parte, tanto é que o desenvolvimento da indústria madeireira no Canadá, ele acontece na floresta conífera, certinho? Passando aí da floresta boreal, a gente vem aqui para esse território aqui, e esse pedacinho aqui com a floresta subtropical e a floresta temperada, que aí a gente vai ter aquele grande exemplo das árvores que perdem as folhas na época do outono, né? A floresta caducifólica, as folhas caducam, as folhas caem, então fica só como se fosse ali o tronco e os galhos, sem nenhuma folhinha nessa vegetação, e ela vai estar aí nessa região de um verde mais claro. A gente tem as estepes e pradarias aqui, que é justamente no relevo das grandes planícies, que vai acontecer bem aí no meio dos Estados Unidos, e aí a gente verifica duas vegetações mais quentinhas, né? A vegetação do Mediterrâneo, aqui na região da Califórnia, a gente verifica aqui o deserto, ali na região do Texas, no Novo México, essa região já vai ter mais um deserto quente, mas aqui, por exemplo, na Groenlândia, eu vou ter um deserto frio, um deserto gelado, e ele vai trazendo essas características para a gente. Então, conforme o clima, eu vou ter o desenvolvimento da vegetação.
Mas, professora, são vegetações que talvez a gente nunca veja ou vai ter uma dificuldade, de repente, de estar exatamente naquele país, visitando naquela estação. Então, para trazer para vocês, eu vou mostrar imagens que vão representar essas vegetações. Aí eu apresento para vocês primeiro a tundra. E a tundra é a vegetação do clima polar. O clima polar ele tem aquela característica de sempre estar com temperaturas negativas ou próximas a zero. Isso acaba dificultando o desenvolvimento da vegetação. Então a tundra ela é composta por musgos e líquens, que é uma vegetação muito rasteira, muito baixa, e ela vai acabar servindo como alimentação de alguns animais dessa região. Então aí vem o inverno, a estação vai acabando cada vez mais fria, essa vegetação começa a receber neve e acaba não conseguindo desenvolver. E isso faz com que ali essa vegetação que pouco aparece, né, suma ao longo das estações mais frias. Ao lado a gente consegue observar a vegetação da floresta boreal ou floresta de coníferas, que ela é composta principalmente por pinheiros e é uma vegetação que consegue sobreviver às baixas temperaturas. Passando, a gente vai falar agora sobre a floresta temperada e as pradarias. As pradarias são prados, são campos, nessa imagem mais verdinha. Então, são campos naturais formados. Então, é uma vegetação rasteira contínua. É como se fosse um tapete, né, de grama ali que vai a perder de vista. E ao lado a gente tem aí a floresta temperada, que vocês podem perceber que parece que a vegetação é feia, que está seca. Não, é porque ela está apertada naquele processo de perda de folhas por causa do período da estação que ela se encontra. Então, são árvores caducifólias, ou seja, elas caducam, elas perdem as folhas. E por último, a gente vai verificar a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação na qual elas se encontram mais espaçadas umas das outras. Então, não é como se fosse uma floresta. São arbustos aqui, pequenas árvores mais adiantes. São plantas do tipo xerófilas. Isso quer dizer que elas são adaptadas a um clima mais seco. E vai ter essa disposição de estarem uma mais distante da outra, né? Como se fosse, por exemplo, a floresta amazônica, que a gente verifica que é toda uma sequência de mata, de árvores, de vegetação bem próximas. Aí não, elas são mais distantes, elas são mais esparçadas e são mais baixas. Ao lado, a gente vai ter aí a representação da vegetação desértica, que aí a gente vai ter os cactos, que vão ser um exemplo muito clássico da vegetação desértica. São plantas espinhosas, que elas precisam se proteger de algum animal, de algum predador que chegue próximas a elas, então elas têm esses espinhos como se fossem ali uma forma de se proteger desses animais, porque elas precisam reter a maior quantidade de água possível, porque na vegetação desértica está o clima desértico, então não chove, é sempre muito seco. Então são árvores com raízes profundas que vão ali buscar a água no subsolo, e aí elas precisam sobreviver e acabam desenvolvendo esse artifício de proteção que são os espinhos. Então aí a gente falou do nosso continente americano, dividimos ele em critérios físicos e geográficos, então América do Norte, América Central e América do Sul, e também dividimos ele pelo critério histórico-cultural, onde eu tenho América Latina e América Anglo-Saxônica. A gente verificou outras informações só sobre os Estados Unidos e também sobre o Canadá. Quanto ao relevo e a hidrografia, a gente destacou ali o Rio Grande, o Rio Mississippi, as formações das montanhas rochosas, os montes Apalaches, e a gente finalizou com o clima e a vegetação. O clima acaba tendo um nome e a vegetação o acompanha. E essa vegetação é característica daquele clima. Então, se é um clima mais chuvoso, vai ter ali uma vegetação mais abundante. E a gente verificou por último, na vegetação desértica, não chove, pouca água. Então, ali a vegetação se adaptou à seca. Então, ali poucas folhas e com espinhos para a sua proteção. Finalizamos aqui a nossa aula de geografia.